Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Iremos hoje nos aprofundar muito mais sobre o polígono triângulo. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Bom, vimos nas nossas aulas anteriores sobre geometria que as figuras geométricas planas são chamadas de polígono, certo? E que os polígonos são planos, delimitados por retas chamadas de lados. Dessa forma, basta olhar a quantidade de lados para podermos encontrar o nome dos polígonos. Se possui 3 lados, é chamado de triângulo. Se possui 4 lados, é chamado de quadrado. Se tiver 2 lados maiores e 2 lados menores, é chamado de retângulo. E assim por diante. Mas aí você deve estar se perguntando, mas afinal, por que temos uma aula toda dedicada ao triângulo? O que ele tem tão de especial assim? É porque o triângulo é a origem de todas as figuras geométricas planas, os polígonos. Ele é o primeiro a ser gerado, pois precisamos de, no mínimo, 3 segmentos de reta para formar um plano. Não acredita em mim? Então vamos tentar aí formar um plano com 2 retas. Vamos lá, vamos ver. Uma reta, 2 retas. E agora? Se colocarmos as retas lado a lado, será que conseguimos fazer um plano? Não, não dá certo. E tal se colocarmos aí as retas uma em cima da outra? Será que eu consigo também ter um plano? Também não consigo. Isso nem se parece com um plano. Não tem como. Precisamos de mais uma reta, uma única reta. 3, no mínimo, para fazer um plano. Assim, o triângulo é o primeiro que formamos quando queremos fazer um polígono. O nosso amigo triângulo ganha mais importância pela aplicação no nosso dia a dia, pois ele apresenta uma forma bem simples. É composto somente por 3 arestas, 3 lados e uma face. Ele é o mais forte, o que consegue se adaptar com mais facilidade. Vemos triângulos em todos os lugares, nas torres de alta tensão, nas pirâmides, em muitas pontes, em muitos prédios e casas, em placas de segurança do trânsito e muito mais. Então, você me pergunta sobre o triângulo. Bom, é que só tem um tipo, não é, professor? Não, na verdade, nós temos 6 tipos de triângulo, mas não se desespere, calma. Nós vamos ver um por um com bastante calma na nossa aula de hoje. Então, pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e anote tudo. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos rever, preste bem atenção, o que é um ângulo. Precisamos saber identificar um ângulo e o grau em que ele está. Quando damos uma volta completa nos ângulos, na circunferência, percorremos ao total 360 graus, certo? Bom, se uma volta completa corresponde a 360 graus, quanto é meia volta? Será metade disso, ou seja, 180 graus. E percorrendo metade de 180, quanto será? A metade de 180 corresponde a 90 graus. Então, observe bem, preste bem atenção. Há um ângulo maior que 0 e menor que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo. Tá aí, ó. Você pode ver que ele inicia a partir do 0 e vai terminar antes do 90. Então, qualquer linha reta que esteja neste espaço do ângulo vai se chamar de ângulo agudo. O ângulo que tem a medida exata de 90 graus
é chamado de ângulo reto. Ângulos maiores de 90 graus e menores que 180 são chamados de ângulo obtuso. E, por fim, a medida exata de um ângulo de 180 graus é chamada de ângulo raso. Preste bem atenção, olha o formato dele. Ele está cortando pela metade toda a circunferência de 360 graus que temos aí. Dessa forma, quando temos dois ângulos rasos, como você pode ver, temos o total de 360 graus, ou seja, o círculo completo. Agora, observe aí o nosso resumo sobre a identificação de ângulos. Temos aí o ângulo reto, o agudo, o obtuso e o raso. Mas atenção, geralmente você vai encontrar o ângulo reto, olha o primeiro ângulo lá, ó, desta forma, com um quadrado e o ponto bem no meio, ok? Esse também é um ângulo reto. Agora que vimos os ângulos, verificamos que os polígonos são repletos deles. Na verdade, é um dos componentes básicos de qualquer polígono. Os polígonos possuem em sua composição os vértices, os lados e os ângulos internos, como já vimos nas aulas anteriores. Neste caso, o triângulo não foge à regra. Agora, veremos com mais detalhes os tipos de triângulos, começando aqui com o triângulo isósceles. Vamos lá na tela. O triângulo isósceles possui dois lados com a mesma medida, observe, e com uma base, geralmente menor. Observe que os lados iguais também formam dois ângulos agudos, preste bem atenção, ângulos agudos do mesmo tamanho. E a palavra isósceles significa aquele que tem lados iguais, como você pode ver aí na imagem. Temos aqui o nosso triângulo escaleno. O triângulo escaleno tem medidas, tamanhos e lados diferentes. E por consequência disso, os seus ângulos internos também são diferentes tamanhos. A palavra escaleno significa aquele que tem lados desiguais. É totalmente oposto do anterior, não é? Logo, observe aí os ângulos internos desse triângulo. Eles são totalmente desiguais. Um é o ângulo agudo maior. Ele é um pouco maior, porém, ele continua sendo agudo. O próximo, ele é um ângulo agudo menor que esse, continua sendo agudo. E, por último, temos aí um ângulo obtuso. Eles não têm nada a ver um com o outro, por isso, triângulo escaleno. Temos aqui o próximo, que é o triângulo equilátero. Observe bem a palavra, equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que apresenta os seus lados com a mesma medida. Observe aí, os ângulos agudos internos, observe bem, eu falei agudos, são do mesmo tamanho. Por isso, é chamado de equilátero, isto é, equi significa igual, e látero significa lado, formando a palavra equilátero. O triângulo retângulo, como o próprio nome diz, preste bem atenção, é um triângulo que possui em um de seus ângulos, observe aí, internos, um ângulo reto. É aquele ângulo que tem 90 graus, conforme você pode ver aí, por isso o seu nome, é um triângulo retângulo que tem um ângulo reto. Temos aí o triângulo obtusângulo. É muito simples de identificar. Basta verificar se no triângulo em questão, como neste caso, há um ângulo com mais de 90 graus e menor que 180. Se tiver, temos aí um triângulo obtusângulo. Neste caso aqui, em um dos seus ângulos internos, temos um
ângulo obtuso, por isso o seu nome. Preste bem atenção. Triângulo obtusângulo tem um de seus ângulos internos um ângulo obtuso. Agora, por último, mas não menos especial, temos o triângulo acutângulo. É aquele que apresenta todos os seus ângulos internos agudos, ou seja, tem menos de 90 graus, conforme você pode ver aí. E a palavra acutângulo, preste bem atenção, uma palavra meio esquisita, mas é essa palavra mesmo. Vem da junção das palavras latinas acutus, que significa agudo, pontudo, e da palavra ângulos, que significa ângulo. Logo, o acutângulo é um triângulo que tem os seus ângulos sendo agudos. Muito bem. Atento à aula de hoje? Anotou todos os conceitos? Muito bem, então vamos agora à nossa hora da atividade. Temos aí a atividade número 1 na tela. Vamos nomear os tipos de ângulos. Nós temos aí essa primeira imagem em azul. Que ângulo é este? Você conhece. Preste bem atenção, você vai acertar. Vamos lá ver a resposta? Isso é um ângulo reto. Observe aí, ó. Ele tem um quadrado e um pontinho bem no meio, tá bom? Vamos aí à próxima imagem. Temos aí o próximo ângulo que nós vamos identificar. Observe bem, é o verde, tá bom? Que ângulo é esse? Que tipo de ângulo é esse? E a resposta é o ângulo obtuso. Olha que nome diferente, não é? É o nome deste ângulo, é o ângulo obtuso. E o próximo ângulo, que ângulo é este? O vermelho. Que ângulo é este? A resposta observe que o ângulo agudo ele é menor que o ângulo reto. E o ângulo obtuso, o verde, ele é maior que o ângulo reto. Então, o nosso vermelhinho aí, o nosso ângulo, é o ângulo agudo. E por último, temos aí este ângulo em amarelo. Como é o nome deste ângulo? A resposta é o ângulo raso, é a medida exata de 180 graus. E a atividade número 2, identifique e ligue os tipos de triângulo. Vamos começar ali pelo triângulo retângulo. Vamos lá? Qual dessas 4 formas nós temos aí um triângulo retângulo? Vamos ligar? Tá aí no final, olha só, preste bem atenção. Esta imagem nós temos um dos ângulos internos com a medida exata de 90 graus. Por isso o nome dele, triângulo retângulo. O próximo é o triângulo equilátero. Qual dessas 4 imagens, 4 formas, nós temos aí um triângulo equilátero? Isso, muito bem. Este formato aí, ó, tem os seus ângulos internos de igual tamanho. Então, logo, esta forma é um triângulo equilátero. E na sequência nós temos aí o triângulo obtusângulo. Qual dessas 2 imagens que sobraram aí é um triângulo obtusângulo? Isso. Essa imagem aí que você está vendo, essa forma, tem um dos ângulos internos com a medida aí, ó, maior que 90 e menor que 180. Por isso é chamado de triângulo obtusângulo, porque um dos ângulos é obtuso. E por último, temos o nosso triângulo isósceles. Vamos ligar com o último que sobrou. Preste bem atenção. Isósceles, ele tem 2 lados de igual tamanho e uma base. Preste bem atenção. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje que o início de todos os polígonos é o triângulo.
Ele é a primeira figura que conseguimos formar quando unimos corretamente o número mínimo de retas para formar um plano, que no caso são 3, como vimos na aula de hoje. Vimos também a importância do triângulo no nosso mundo, como uma das formas mais simples, porém mais forte e adaptável. Descobrimos também que existem 6 tipos de triângulo. São eles: os isósceles, os escalenos, os equiláteros, os retângulos, os obtusângulos e os acutângulos. Todos com características específicas para podermos identificá-los. Aqui encerramos a nossa aula, acreditando que já aprendemos muito sobre a maravilhosa forma do triângulo. Continue exercitando em casa o que você aprendeu aqui, mantenha-se em constante estudo. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau e um grande abraço!